Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus. E hoje eu quero trazer um assunto que é importante, que na verdade vai ser talvez um complemento para o estudo que a gente fez essa semana sobre Deus querer salvar todos os homens. A gente vai tratar um pouco desse assunto, né? Vou trazer um pouco mais de ênfase lá em Romanos e a gente vai olhar os aspectos que vão tanger ali o contexto de Romanos, tá? Eu tô com esse fone de ouvido aqui para monitorar o som que tá entrando. Tem barulho aqui dos vizinhos um pouco, mas tô utilizando aqui uma ferramenta para bloquear um pouco desse som e esse fone de ouvido vai me ajudar a fazer esse monitoramento de voz. E hoje a gente vai contar aqui com a ajuda aqui que eu vou filmar a tela para mostrar as passagens, tá? Então, irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre essa questão e dar mais umas pinceladas sobre o calvinismo. Quando eu fiz aquele vídeo, depois você pode ver aí também, né? Vê aí no card o vídeo que eu gravei, se Deus deseja salvar todos os homens ou não, né? Obviamente Deus deseja salvar todos os homens. Então você vê que vem uma grande quantidade de pessoas querer defender essa visão calvinista, né? E eles vão colocar textos de Romanos, sabe? Textos lá fora de ordem. E aí se você pergunta o que isso quer dizer, né? Geralmente isso eles falam não é a soberania de Deus. Então a gente vai tratar um pouquinho, tentar entender o que Romanos 9 quer dizer para nós, tá? Então a gente vai aprender isso um pouquinho hoje. Então eu peço para que vocês prestem bastante atenção, né? Vai ser necessário aí prestar bastante atenção nos textos que vão ser utilizados, porque é um assunto bem difícil e nós vamos aí percorrer bastante coisa na escritura. Amém? Então, qual é o maior problema do calvinismo? O problema não é a predestinação, né? Eu creio na predestinação. Deus, ele predestina. Há uma predestinação de Deus. O problema é a forma como Calvino e como alguns interpretam a predestinação, né? Como se a predestinação ela fosse a mesma coisa que tirania. Que Deus ele simplesmente escolhe as pessoas sem critérios nenhum. Porque se você fala que Deus ele tem critérios na escolha, eles dizem assim, não, mas então você está tirando o mérito de Cristo e o mérito é no critério conforme a pessoa, né? Então, olha o pensamento das pessoas, né? Então, se você for pegar a forma como a igreja ela entendia essa questão da predestinação, aí no tempo da igreja primitiva, você vai ver que é muito diferente do que é ensinado hoje, né? Você vê que até a questão da forma de entender a graça de Deus, ela foi aí, vamos dizer assim, adulterada, né? Ela é uma graça um pouco distorcida de como a igreja sempre entendeu a graça de Deus, né? Então você vê que hoje os teólogos dizem que a igreja primitiva, ali nos primeiros séculos, eles tinham uma visão distorcida da graça, né? Na verdade não é assim, irmãos. A igreja que entendeu a graça de forma errada. A igreja foi se distanciando do ensino como de fato se entende a graça, né? E a graça hoje, a fé como ela é ensinada, é uma fé morta. É uma fé, né, que como se o homem não tivesse participação nenhuma com Deus. É a fé que Tiago vai ensinar lá, que vai dizer que existe uma fé morta. Se uma fé ela não há prática, ela é uma fé morta, né? Então, a fé e a graça que é ensinada hoje, ela é ensinada dessa forma e ela está aí bem equivocada. Então, a gente vai entender isso aí ao longo de alguns vídeos. Mas então, para mim, o problema maior do calvinismo, irmãos, não é necessariamente a predestinação, porque a predestinação ela é bíblica, né? Existe um conceito de predestinação. Talvez a gente fale um pouco aqui hoje. Mas o problema do calvinismo é que eles dizem, pelo menos é o que aparenta ser, que Deus ele não tem um critério de eleição, um critério para fazer eleição. Porque se você diz que Deus tem um critério, obviamente eles vão estar atribuindo a salvação para o homem, né? E não é isso que a gente ensina, tá? Então o problema maior para mim seria esse, é eleger as pessoas sem um critério.
Então, se as pessoas são eleitas sem o critério, significa que Deus ele elege simplesmente por eleger uma pessoa e outras ele manda para o inferno sem critério nenhum, né? E outro problema mais, que é o que a gente vai tratar aqui, vamos dizer assim, que é o maior enfoque do vídeo, é a questão do endurecimento. Então a gente percebe que nós percebemos que há um erro no entendimento do endurecimento. Por que Deus ele endurece pessoas e por que ele não endurece? Então a gente vai focar um pouquinho nessa parte aqui. E ela vai estar sendo falada lá em Romanos 9, alguma coisa sobre o endurecimento, tá? Nós vamos tratar disso aqui, né? Então isso vem sendo ensinado ao longo das épocas na teologia, né? Então você vê que a teologia calvinista, a teologia reformada, vamos dizer assim, ao longo de anos ela vem ensinando esse tipo de coisa, né? Ele vem ao longo de épocas ensinando esse tipo de coisa. Por isso que a teologia é uma coisa interessante, é uma coisa que você, se você souber usar ela, você vai tirar proveito. Mas você não pode usar a teologia como aquilo que vai te trazer sabedoria. O estudo da teologia, é claro que a teologia, a palavra em si, ela significa aquilo que é o estudo da palavra de Deus, o estudo de Deus, né? Como se alguém pudesse estudar Deus. Mas a teologia como um todo, num sentido mais acadêmico, né? Que é o que as pessoas elas costumam fazer aí uma faculdade, um curso. O problema da teologia é que ela importa esse tipo de coisa para as pessoas. Então a teologia ela tem que ser uma coisa que ela vai te dar talvez uma direção, ela vai te dar um complemento para o seu estudo, mas o verdadeiro estudo é aquele que você aprende pelo Espírito, tá? Não tem teologia nenhuma que pode te ensinar coisas que o Espírito vai te dar, né? Não tem teologia nenhuma que possa complementar aquilo que só o Espírito ensina. Então, se você tem o costume de estudar, de meditar a palavra de Deus, segundo a profecia, segundo o Espírito, então esse tipo de coisa a teologia não vai te dar. Mas quando você tem o estudo baseado nas coisas do Espírito, baseada pelo Espírito de Deus, a teologia ela pode acrescentar para você algumas coisas. Mas quando você passa a confiar na teologia como o seu meio de sabedoria, para você ter um conhecimento mais específico da palavra de Deus, como se a teologia fosse te dar sabedoria para entender corretamente a palavra de Deus, você vai acabar tropeçando, né? Porque se a teologia fosse tão boa assim, né, não existiriam várias teologias, teologia católica, teologia batista, teologia adventista, teologia arminiana, teologia calvinista, cada um fala uma coisa. Por quê? Porque há um certo desentendimento em alguns pontos, tá? Mas não é o foco falar de teologia aqui. Então, vamos tentar entender um pouco, irmãos, o endurecimento, né? O que quer dizer esse endurecimento? O que Deus quis dizer para nós com esse endurecimento, tá? Porque a gente precisa ter o conhecimento do endurecimento para entender o que vai aparecer em Romanos 9. Será que Deus ele não tem um critério para endurecimento das pessoas? Então nós vamos para Romanos 1. Nós vamos para Romanos 1, verso 18 e verso 28. Tá? Então vamos acompanhar aqui na tela, verso 18. Tá? Peço desculpa para os irmãos se às vezes passar um barulho de moto, vizinho fazendo barulho aqui, porque não tem como eu bloquear 100% esse som, mas eu penso que dá para a gente estudar. Amém? Então, aqui no verso 18, hoje eu vou usar o programa My Bible, tá? Que é um programa que eu vejo que é muito bom. Eu acho em alguns aspectos ele melhor que o programa Oliver Tree, porque ele me permite aí ver os originais, ele me permite fazer uma série de coisas que eu não consigo fazer com o Oliver Tree ainda. Só ele não tem a aparência tão bonita quanto o Oliver Tree, mas eu acho ele mais útil em alguns aspectos. Então vamos ler a partir do verso 18, irmãos, tá? Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus, olha só, se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então,
Vamos analisar esse termo aqui, né? Vamos analisar este termo aqui, detém. Por quê? Né? Porque esse termo detém, ele é importante. Quando você clica nele, você vai ter aqui o significado dele no grego, né? Káteko, né? Que diz assim, deixar ir, reter, deter, não deixar ir, perdão, reter, deter, né? Conter, impedir o curso ou progresso, aquilo que impede o anticristo de manifestar-se, né? Então é uma coisa que retém. Então você vê que essas pessoas aqui, elas estão retendo, né? Elas estão retendo a justiça pela perversão. Ó, que detém a verdade, ou seja, eles cancelam a verdade para quê? Para praticar injustiça. Então olha que interessante, né? Esses homens eles detêm a verdade para quê? Para praticar injustiça. Então diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, né, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. E como Deus lhe manifestou? Dizendo assim: porque os atributos invisíveis de Deus, e assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Por isso, tais homens são indesculpáveis. Então você percebe que esses homens eles não podem se dizer sem culpa, porque eles conhecem. Deus ele deixou os atributos de si mesmo através da criação, né? Através da criação. Então, hoje, irmãos, nos dias de hoje, né, vamos dizer assim, o ateísmo como um todo, ele se tornou mais predominante. Isso foi, bem dizer, depois do Iluminismo, da Revolução Francesa. Os homens pararam de ter necessariamente um credo em algum Deus. Mas na Idade Média, ou talvez na Idade Antiga, a pessoa não ter um Deus era uma coisa estranha. Mas depois do Iluminismo, depois da Revolução Francesa, a crença numa religião ela passou a ter um sentido mais pejorativo, né? Independentemente da sua religião, né? Então os ateus como um todo, a sociedade como um todo, né? Ela entende a religião como uma coisa assim mais sem sentido, né? Então você vê que no princípio os homens eles criam algum tipo de Deus. Mas hoje você vai ver que o entendimento de Deus é um entendimento que foi assim mais perdido, né? Então Deus está dizendo aqui que os atributos deles eles são plenamente reconhecidos pelas coisas que Ele criou, né? E as coisas que Deus criou elas falam do próprio Deus. Então as pessoas elas teriam que ver por meio da criação os atributos de Deus e entender que existe um Deus criador. Ainda que ele não tivesse o conhecimento pleno das coisas de Deus, né, ele saberia que haveria um Deus. E sabendo que todas as coisas têm uma ordem, né, o cosmo como um todo, né, que é a palavra que a gente vê no grego para mundo, ele tem toda uma ordem natural das coisas. E quando essa ordem natural não segue o seu curso, a gente vê que certas coisas acontecem. Portanto, quando o homem pratica o mal, ele está pervertendo a ordem natural das coisas, né? Porque a ordem natural das coisas é o bem. Então, quando, por exemplo, você vê o caso de um homossexualismo, você percebe que nesse caso você está pervertendo o curso das coisas, você está pervertendo a ordem natural, como seria uma relação de homem e mulher. A natureza ela não perverte o seu curso natural, mas o homem perverteu. Então, isso a gente vai ver aqui nesse texto, conforme vai dizer aqui, né? Assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Olha só, falando sobre os primeiros homens lá do tempo do dilúvio, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Né? Então, por meio das coisas que foram criadas, eles deveriam ter um conhecimento maior de Deus e entender que existe um Deus. Porquanto, tendo conhecimento de Deus através do que das coisas criadas, né? Não glorificaram como Deus,
nem lhe deram graças, antes tornaram-se nulo em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, essa palavra aqui, olha só, obscurecendo-lhes o quê? O coração insensato, né? É aquilo que é equivalente ao que? O endurecimento. Então, né? Por que eles tornaram o seu coração ficou obscuro e um coração insensato? Porque eles, tendo conhecimento das coisas de Deus, não glorificaram como Deus, né? Nem lhe deram graças, antes tornaram-se nulos. Percebe aqui? Eu estou fazendo meio rabiscado assim porque eu tenho que fazer isso com o dedo e a posição que está um pouco ruim para mim, tá? Então, esse é um dos motivos porque o coração deles se tornou nulo, né? E obscureceu. Vamos ver o que é a palavra no grego? É a palavra skotizo, né? Cobrir de escuridão, escurecer, ou ser coberto com trevas, né? Dos corpos celestiais quando privados de luz. Então, o coração deles se tornou escuro. Por quê? Porque eles não glorificaram a Deus nem deram graças. Então, provavelmente, Paulo estava citando aqui também o tempo lá do dilúvio, onde os homens eles tinham conhecimento de Deus, viram as coisas que Deus fez, eles tiveram o testemunho dos primeiros homens, e ainda assim eles perverteram a vontade de Deus, né? Porque veja, Adão que viu a imagem de Deus, vamos dizer assim, que esteve com ele no Éden, você percebe que ele tinha o testemunho de Deus, e ele tendo o testemunho de Deus, ele passou isso para os seus filhos, mas os filhos dele, os filhos de Adão, né, alguns não entenderam, e assim sucessivamente os filhos dos seus filhos e por aí vai. É por isso que o mundo se encheu de violência naquela época. As pessoas elas preferiram a injustiça, elas reteram a injustiça para si e negaram a justiça. Então o coração deles se tornou obscuro. E isso é o que vem acontecendo nos dias de hoje, tá? Olha só que vai dizer assim, verso 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à imundícia para a concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Então olha aqui, o motivo por que os homens eles praticam essas coisas é porque eles rejeitaram a glória de Deus, né, e trocaram a divindade de Deus por coisas por obras dos próprios homens, semelhantes a aves, semelhantes a répteis, né? Por isso que está aqui a resposta. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Então você vê lá atrás que você vê que o coração deles se tornaram obscuro. Por quê? Porque eles não glorificaram a Deus. E quando ele glorificar a Deus, o seu coração se tornou obscuro, né? E pelo fato dele se tornar obscuro porque eles rejeitaram a Deus, a gente percebe que quando eles mudaram a glória de Deus incorruptível, a semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes, répteis e qualquer outra coisa que se faça a Deus, aí vai dar um motivo porque Deus entregou os homens a essa depravação, vamos dizer assim, que existe hoje. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, né? Aqui adultério, pornografia, qualquer tipo de coisa relacionado a, né, a prostituição. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração. Por quê? Porque o coração se tornou obscuro, né? Não é Deus que fez isso para os homens, mas porque eles rejeitaram a Deus, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e adorando, servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, né? Aí vai dizer, por causa disso Deus os entregou, né? Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então que a gente estava falando da natureza lá, né? Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural das mulheres, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesma a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Está aqui.
Então, a causa pelos homens andarem da forma que estão é por eles haverem, né, desprezado o conhecimento. Não foi Deus que fez esses homens desprezarem o conhecimento, mas eles mesmos desprezaram. E aí vai dizer, né? Conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma, o quê? Disposição mental reprovável, tá? Para praticarem as coisas inconvenientes, né? Então, nós percebemos que por causa de reter a injustiça como a justiça deles e de negarem a glória de Deus e de trocarem a glória de Deus por coisas corruptíveis, você percebe que o próprio Deus entregou eles à corrupção. Entregou eles a um coração, uma disposição reprovável, né? Você percebe isso. E por ter entregado eles a uma corrupção, né? uma disposição mental reprovável, aí eles, né, perderam de uma certa forma a capacidade de entender o bem do mal, né? Eles perderam uma capacidade de praticarem o bem em decorrência do mal, né? Então a mente deles está mais inclinada para o mal. Então esse é o papel do espírito, né? Quando você vai lá em Gênesis 6, diz assim: o intento do homem é mau desde o seu nascimento, né? Por isso meu espírito não contenderá contra eles, mas os seus dias serão 120 anos. Então você vê que Deus, ele vai contender com o homem por meio do espírito, né? No primeiro momento Deus vai contender com o homem por meio do espírito para que o homem, né, se chegue até ele. Então Deus, ele vai através do espírito agir nesses homens mesmo com essa reprovação mental. E esses homens aceitando esse convite, né, aceitando o convite, entendendo sobre Cristo, aí eles vão agora se converter e vão ter a sua mente mudada dessa sua mente reprovável, né? Esse que vai estar em Hebreus chamado das obras mortas, né? Que nós tivemos arrependimento de obras mortas. O texto diz que Deus, por meio do Espírito Santo, Cristo ofereceu o seu sangue para que nós nos arrependêssemos das obras mortas, né? Alguns gostam de dizer que obras mortas fala de obras da lei, mas não é isso que o texto está falando. Obras mortas eram mortas no sentido do nosso coração estar debaixo de obras de morte. São as obras que nós praticamos para a morte, tá? Podemos fazer um estudo sobre isso. Então, o homem agora vai ser limpo disso. Mas o homem, ele tem o direito de escolher se ele quer isso ou não, né? Por que Deus entregou esses homens para praticar essas coisas? Porque eles reteram a justiça, né? A injustiça pela justiça. Então, por causa dessa constante, Deus entregou eles para essa mente reprovável. Então, conforme mais o tempo vai passando, mais o homem vai ficando mais pervertido, mais o coração dele vai ficar endurecido. E aí só o Espírito Santo para o quê? Para amolecer esse coração, né? Então, qual é a causa que nós estamos vendo aqui do endurecimento desses homens? Por eles haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, né? Para quê? Para praticarem coisas inconvenientes, tá? Então, Deus não entregou a eles para praticarem coisas inconvenientes sem motivo, mas por quê? Por eles haverem desprezado o conhecimento. Então, aí você vai ver que o calvinista, né, a pessoa que ensina essa doutrina, vai dizer que é o próprio Deus que vai endurecer o coração deles para que eles pratiquem essas coisas, mas não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que eles praticaram essas coisas para que Deus endurecesse o coração deles. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, né? O texto não diz assim que por Deus os haver desprezado, ele entregou, né, esses homens para uma disposição mental para praticarem coisas inconvenientes, mas o texto diz que eles rejeitaram a Deus, né? Então essa rejeição veio por parte do homem, não por parte de Deus, e Deus levou-lhes a esse endurecimento, por quê? Para que eles pratiquem o que eles realmente queriam. Amém? Então, a gente vê aqui que o texto está mostrando o porquê eles rejeitaram.
Né? Então Deus aqui ele tem um critério para rejeitar esses homens. Por quê? Porque eles rejeitaram o próprio Deus. Mas a vontade de Deus sempre foi o quê? Que esses homens fossem salvos. A vontade de Deus sempre foi que esses homens conhecessem o caminho da verdade. Mas por esse desprezo deles à verdade, Deus os desprezou também. Né? Não desprezou no sentido de não querer salvar, mas Deus desprezou no sentido de entregar a eles aquilo que eles querem. Não tem um texto lá em Gênesis, em Números, perdão, que fala de Balaão, né? Engraçado é que os ateus utilizam muito esse texto para mostrar que a Bíblia tem uma adulteração, né? Porque Balaão chega assim e pergunta para Deus: Senhor, eu devo ir com esses homens lá até a terra de Balaque? E Deus fala: olha, não vai. E aí no outro dia os mesmos homens vêm e perguntam se ele ia para a terra de Balaque. E aí ele vai e pergunta para Deus de novo. Deus fala: não, vai lá. Né? E aí depois vai vir um anjo do Senhor e vai dizer que Deus não quer que ele vá. Então parece que tem uma contradição, né? Primeiro Deus diz que é para não ir, aí Deus diz que é para ir, vem o anjo do Senhor dizendo que é para Balaão não ir. Por quê? Porque ali Deus estava entregando Balaão ao seu desejo. Deus ele não muda a sua ordem. Deus ele já tinha falado numa primeira instância, não é para ir. E Balaão, por querer receber aquele dinheiro daqueles homens, ele vai e pergunta de novo para Deus: olha, Senhor, eu posso ir? Aí ele fala assim: então vai, que aí vai. Né? Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Né? Você vê que acontece exatamente assim. Deus diz que não é para fazer e o homem vai e faz. Aí Deus vai enviar lá o anjo para repreender ele, como ele repreendeu Balaão. Né? Então não tem nenhuma contradição ali. O que acontece é que Balaão, ele movido pelos próprios desejos do coração dele, ele quis ir e não obedeceu à vontade de Deus, porque ele mesmo diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus já tinha falado que não queria. E ele foi. Então é assim que funciona como. Então você vê, quando nós escutamos a voz de Deus e rejeitamos aquilo que Deus quer, Deus ele vai nos entregar o nosso próprio pensamento. Então é assim que o endurecimento do coração acontece. Quando você rejeita, você escolhe rejeitar a vontade de Deus. Deus diz assim, né? Escolhe o bem para que vivas. Escolhe o bem para que vivas. Né? Então, se escolhesse o bem, a vontade de Deus ela vai ser feita na sua vida. Mas se você escolhe o mal, você vai morrer. Né? E muitas vezes ele fala assim: quem dera que Israel tivesse obedecido os meus mandamentos, para que eu tivesse abençoado, e a descendência dele seria como as estrelas do mar, etc, etc. Lá naquele contexto de primeira aliança, né? Não veio o caso aqui das duas casas. E então eles não obedeceram. Por isso Deus entregou ele aos quê? Aquelas nações e tudo mais. Mas lá em Gênesis 9 vai dizer o seguinte, Gênesis capítulo 9, olha como Deus ele ensinou os homens em Gênesis 9 no verso 1, né? Olha qual era a vontade de Deus. Deus ele deu instrução para todos os homens aqui, vocês vão entender por quê. Gênesis 9 verso 1, tá? Diz assim, aqui depois do dilúvio, né? Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, se-vos-á para alimento. Como vos dei erva verde, tudo dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, e o sangue da vossa vida de todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem, né? Então você vê aqui o pecado de Caim. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saírem da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, e não será mais destruída toda a carne por causa do dilúvio.
e nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações, né? Então, até aqui tá ótimo, né? Para a gente entender o contexto. Então, veja, Cam, Sem e Jafé, eles eram filhos de Noé. E Noé, ele viu todas as injustiças, toda a violência que foi cometida, né, antes do dilúvio. E ele sabia que essas coisas eram erradas. E Deus aqui, ele fala com os filhos de Noé, acrescenta algumas coisas a mais. E fora isso, ele já tinha instruído Noé sobre algumas coisas. Então, quando Deus faz aliança com o homem, faz essa aliança com os homens aqui, você vê que nesse contexto ele está instruindo Cam, Sem e Jafé e o próprio Noé. E Noé, tendo conhecimento de Deus, ele deveria instruir os seus filhos, né? Então, essa é a verdade que deveria ter acontecido aqui. Esses homens deveriam ter instruído os seus filhos e os filhos dos filhos seriam instruídos posteriormente. Mas você vê que isso não vai acontecer. Deus dá uma ordem assim, né? Vocês têm que se espalharem, multiplicai-vos e espalhai-vos, né? E a gente vai ver que os homens vão fazer justamente o contrário. Eles vão agora se unir no mesmo lugar e vão formar uma cidade chamada Babilônia, né? Totalmente contrário daquilo que Deus tinha em mente. E a vontade justamente era essa separação, de que os homens eles se separassem e, né, estivessem separados uns dos outros. Por quê? Porque quanto mais gente morando no mesmo lugar, maior vai ser a quantidade de pecado que essas pessoas vão cometer entre si. Por isso que as cidades não são da vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é que o homem eles estivessem assim mais afastados. Não que Deus queira o afastamento dos homens como um todo, mas é que ele sabe que nesses conglomerados de pessoas no mesmo lugar, isso gera mais pecados. Isso traz uma pecaminosidade maior para as pessoas. Então Deus queria que eles se separassem. Então Deus estava dando regras aqui. Deus já havia mostrado regras. Deus já havia mostrado no passado, por meio de Caim, que o homem não deveria matar o homem. Deus frisou isso aqui novamente. Deus fala sobre o sangue. Deus fala sobre a obediência e uma série de outras coisas. Então Noé deveria ter frisado isso para os seus filhos, e os filhos dos filhos de Noé deveriam ter aprendido com eles. Cam, Sem e Jafé deveriam ter ensinado para os seus filhos. Mas eles não deram a mínima para isso. Pelo menos ali os descendentes de Cam, alguns de Jafé, até os de Sem também, né? E eles acabaram se esquecendo disso e não ensinaram para os seus filhos. Então você vai ver que cada vez mais, por causa dessa negação à vontade de Deus, a gente percebe que as nações se tornaram cada vez piores. E o constante afastamento da vontade de Deus fez com que as nações se tornassem cada vez piores. E as nações vão esquecer de Deus e vão trazer outros deuses, né? Então é aquilo que Paulo falou, que eles rejeitaram a Deus, e rejeitando a Deus, eles transformaram a glória de Deus na semelhança de homens, na semelhança de aves, quadrúpedes. Então você vai ver que nessas nações estava cheio de deuses. Porque você vê que eles têm uma noção de Deus, mas eles pegaram essa noção de Deus e atribuíram a coisas criadas. Essa noção de Deus, essa busca por Deus foi colocada em coisas criadas. E eles não entenderam que Deus ele tem uma moral, ele tem um atributo moral. E eles não levaram isso em conta. Então é normal você ver nas religiões, se prega um tipo de Deus, alguma divindade, mas não existe um conceito moral, né? O cristianismo e o judaísmo como um todo, eles são considerados como monoteísmos étnicos, né? Fala assim. O que significa isso? Que você tem um Deus e esse Deus tem regras, tem leis. Então o nosso Deus ele tem regras, tem leis. E geralmente as outras religiões não têm isso, né? Se você pegar uma pessoa que pratica outras religiões, por exemplo, para eles não tem problema ter um Deus, tem vários deuses. Não faz diferença, mas para nós existe uma diferença. Você não pode ter mais Deus. Você pode ter um Deus. Nós não temos 2 deuses, 3 deuses e etc. Nós temos um Deus. Deus é apenas um. Né? Por isso, um monoteísmo. Mas também existem leis. E as outras religiões, elas não têm isso. Você vê que Deus ele condena o homossexualismo. Mas se você pega, por exemplo, o espiritismo, não quero falar nada contra quem é espírita aqui, ok? Estou dando uma base da Bíblia.
Então, se você pega o espiritismo, você percebe que eles não têm problema com, né, não é considerado um pecado o homossexualismo. Se você pega uma pessoa de Umbanda, por exemplo, eles não têm problema com o homossexualismo. Pelo contrário, você vê que existem várias pessoas dentro da Umbanda que praticam isso. Para eles não é um pecado, mas dentro da Bíblia existe isso, né? Então há essa ética dentro do cristianismo, dentro do Deus cristão, Deus judaico. E pelo fato deles esquecerem de Deus e por não terem essa moral, essa ética, cada vez mais a sociedade vai se tornando pior e cada vez mais ela vai se tornando mais afastada de Deus. Por isso que Deus às vezes chacoalha o mundo para fazer com que as pessoas se voltem para Ele, né? Então você vai ver que Deus ele vai sempre frisar as crianças por causa disso. Por que nós temos no mundo um ataque tão frontal às crianças, né? Porque as crianças elas são como esponjas, elas absorvem o que elas escutam. Infelizmente na nossa sociedade é muito difícil. É muito difícil você lidar com as crianças, né? Então as crianças, quando elas se tornam adultas, elas vão ter que aprender na prática isso. Por quê? Porque elas vão frequentemente, seja na escola, seja em casa, seja, enfim, qualquer lugar, elas vão absorver coisas ruins. Então, em Deuteronômio 6, olha o que Deus vai falar. E isso foi esquecido. Isso foi esquecido por nós mesmos. Para ver o quanto nós mesmos nos desviamos de Deus, né? Em Deuteronômio 6, acho que é verso 4, diz bem assim para nós. Olha que texto importante, né? Olha só, né? Olha que texto importante, né? Às vezes eu vejo meu nome que lembro de mim mesmo. Diz assim, verso 4, capítulo 6, né? Então olha como Deus frisa as crianças. Era isso que os filhos de Noé deveriam ter feito com seus filhos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Opa, botei errado aqui. Né? Que se você quiser ver um vídeo sobre a Trindade, que eu pretendo fazer aí, você comenta aí, né? Quero fazer um vídeo bem legal sobre a Trindade, pra gente falar um pouco sobre esse tema, tá? Tem muita coisa interessante para falar. Ele fala assim: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aí diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Né? Ele diz mais: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E ele vai dizer uma palavra aqui tremenda, né? Ele diz assim: inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo teu caminho, e ao deitar e ao levantar-te. Né? Então, essa palavra inculcar, olha lá, ela diz assim, ela significa shanan, né? Significa aguçar, afiar, ensinar incisivamente, ser perfurado, né? No sentido de perfurar a mente, de marcar a mente. Então, você vê que ele diz assim: tu inculcarás a teus filhos, ou seja, ensinará elas acuradamente, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo teu caminho, ao deitar-te e ao te levantar. E diz assim: e também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos. Então veja, ela é o contrário da marca da besta, né? Que você está vendo a lei de Deus sendo impressa na mente e no coração, entre os teus olhos, né, e na tua mão. E aí você vê que ele frisa, né? Inculcarás aos teus filhos. Por que aos teus filhos? Porque Deus ele tem um cuidado com as crianças. Porque as crianças é como se elas fossem... As crianças é como se elas fossem puras, vamos dizer assim. E conforme elas vão recebendo informações de fora, essas informações vão ficando gravadas na mente delas. E essas informações ficando gravadas na mente delas, elas vão andar segundo as informações que elas receberam. Né? Mas se tu falar constantemente da lei de Deus, das coisas de Deus, então é a lei de Deus que vai sendo que é escrita nela. E aí ela vai andar segundo a lei de Deus. Então, se os filhos de Cam, Sem e Jafé e o próprio Cam, Sem e Jafé tivessem praticado isso com seus filhos, as nações não seriam assim. Mas você vê que por eles terem rejeitado isso, constantemente o mundo foi se tornando pior, né? Constantemente o mundo foi se tornando pior. Então, cada vez mais, mesmo os descendentes de Sem ali foram se pervertendo, cada vez mais as nações foram se pervertendo, até que Deus teve que interagir com o próprio homem quando ele interagiu com Abraão.
E agora ele deu diretrizes para Abraão. Ele fala assim: Abraão, né, eu não vou ocultar aqui o que eu vou fazer. Por que eu ocultaria de Abraão as coisas que eu vou fazer se Abraão vai ser o pai de uma grande nação para que ensine os seus filhos a praticarem o juízo? Então essa é a vontade. Agora Abraão foi levantado para quê? Para ensinar a justiça para os seus filhos. E de lá até aqui, esses filhos de Abraão vêm praticando a justiça, sejam eles os da primeira aliança até chegar os da segunda aliança. Mas a justiça que Deus tinha em mente, ela está debaixo dos descendentes de Abraão. Né? E esses descendentes de Abraão agora vão ensinar essa justiça para o mundo. Aquilo que Cam, Sem e Jafé não fizeram, vamos dizer assim, nós vamos fazer. Né? Mas hoje também a própria igreja está andando por um caminho já que não agrada a Deus. Né? Está andando por um caminho que não agrada a Deus. Então ele diz assim, né? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, inculcarás os teus filhos. Não, quando foi a última vez que você sentou e ensinou a seu filho? Quando foi a última vez que você disse essas palavras para o seu filho? Quais são as palavras? Né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O teu Deus é o único Senhor. Infelizmente as pessoas não têm mais isso. Hoje as pessoas sabem de um monte de coisa, menos isso, né? Menos isso, tá? Então Deus, ele tem muito apreço pelas crianças. Por que ele tem muito apreço pelas crianças? Porque as crianças vai formar o homem adulto. Por isso que quando nós estamos iniciando na fé também, você é uma criança. E essa criança na fé também vai absorver coisas. E aquilo que você absorve, mesmo na sua fase de criança na fé, isso vai moldar também de uma certa forma o seu caráter na fé. E se você andar segundo a doutrina de Cristo, você vai crescer como um homem sadio. E se você moldar a sua doutrina que você escuta de uma forma torpe, você vai crescer como um homem sem o conhecimento pleno de Cristo. Né? E quanto mais afastado da doutrina de Deus, mais diferente de Cristo você vai crescer. E para mudar isso depois é muito difícil. Assim como é muito difícil você mudar uma pessoa adulta só por meio da intervenção divina através do Espírito, assim também uma pessoa que ela acaba se desviando na fé, entrando por caminhos errados. É por isso que eu friso tanto aqui no canal de você procurar andar corretamente na doutrina, tá? Né? Então, Deus aqui tem propósito para o homem, mas o homem não seguiu esses propósitos, porque ele se desviou. E agora, por que Deus, né? Por que Deus ele endureceu os judeus lá do tempo de Cristo? Por que os judeus foram endurecidos? Então, vamos analisar alguns textos, né? Vamos analisar alguns textos para a gente tentar entender isso. Né? Eu anotei alguns textos aqui, deixa eu ver onde é que eu anotei. Deus endureceu os hebreus, né? Eu acho que eu esqueci de anotar o texto aqui. Mas tudo bem. Tá, achei aqui. Então, Deus ele vai endurecer os judeus, né? Ele vai endurecer os judeus por quê? Vamos em Romanos 11, do verso 7, né, ao verso 10. Diz assim, Romanos 11. Se esse vídeo ficar grande, eu vou fazer em duas partes, tá? Romanos 11, do verso 7 até o verso 10. Né? Diz assim, olha lá. Romanos do verso 11, do verso 7 ao verso 10. Que diremos, pois, que o Israel que buscava a justiça, olha só, Romanos 11, tá ligado com Romanos 9, tá? Que diremos, pois, que o Israel que busca isso não conseguiu, mas a eleição os alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus deu-lhe um espírito de entorpecimento e olho para não ver, e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-lhes a mesa em laço, e armadilha em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos. Lembra que a gente viu lá em Romanos 1, que o coração dos gentios estava obscurecido, porque eles rejeitaram a Deus, e rejeitando a Deus, o coração deles se tornou obscurecido, para que não vejam, né, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então, quando a gente entende isso,
a gente vai conseguir entender o que vai dizer em Romanos 9. Porque em Romanos 9, por que eu estou falando tudo isso, irmão? Porque Romanos 9 diz que Deus, ele tem misericórdia de quem ele quiser, ele endurece quem ele quiser. Então, dá para se dizer que é um cerne de Romanos 9. E aí no texto vai falar de Isaac, vai falar de Ismael, vai falar de Esaú, vai falar de Jacó, né? Amei a Jacó e odiei a Esaú, né? Então, de uma certa forma, Deus ele endurece a Esaú ali, e a gente vai ver que Deus endureceu a Faraó. Então você vai ver que essa mente calvinista, a mente calvinista nesse ponto, ela vai entender que ali está falando do endurecimento geral, sem um propósito, né? Vai entender que Deus está falando de um endurecimento sem propósito ali, quando não é isso que Deus está falando, tá? Então, olha que o texto fala aqui que os judeus eles foram endurecidos, assim como a gente viu lá no início que os gentios foram endurecidos. Então, é como se Deus ele tivesse endurecido os gentios por um momento, e agora Deus ele vai o que? Amolecer os gentios e endurecer os judeus, né? Então, vamos entender a causa do endurecimento de Israel aqui, né? Vamos tentar entender, isso vai estar em Salmo 69, né? Aqui está a causa do Salmo 60, porque eles foram endurecidos. Salmo 69. Salmo 69, verso 22. Vamos pular para o verso 22, que diz assim, olha lá. O mesmo texto que Davi estava citando vai ser dito aqui. Sua mesa torne-se diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-lhes os olhos, para que não vejam, faz sempre que lhes se vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite em suas tendas. Né? Então você vê que isso aqui está apontando lá para... Esse texto está apontando para Judas, né? Esse texto em Atos vai ser atribuído em Judas. E o que vai dizer aqui? Por que eles vão ficar endurecidos? Aqui, né? A sua mesa torne-se diante deles em laço, em prosperidade e armadilha, né? Só um parêntese aqui. As pessoas costumam dizer que os judeus eles têm uma bênção de Deus porque eles são prósperos, né? Que constantemente eles são prósperos, né? E que isso é uma bênção que Deus tem sobre o povo judeu. Mas na verdade não é isso que o texto fala, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala no verso 22, diz assim: sua mesa torne-se diante deles em laço, e a sua prosperidade em armadilha. Por quê? Porque a mesa farta deles e a prosperidade deles é armadilha. Porque eles confiam nessas coisas e não confiam em Deus. A sua mesa torna-se diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha, né? Então é muito normal você ver judeu messiânico que fala isso, não, que Deus abençoou o povo na carne de Israel, então eles têm, né, essa prosperidade. Mas o texto está falando que a sua prosperidade é armadilha. Por quê? Porque por causa dessa armadilha eles não enxergam também a Cristo. E ele diz assim: derrama sobre eles a tua indignação, né? E o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada e não haja quem habite em suas tendas. Pois o quê? Pois perseguem a quem tu feriste. Olha a causa aqui. Então vamos anotar aqui, né? Pois perseguem a quem tu feriste. Então a causa deles se tornarem endurecidos é porque eles perseguem a quem tu feriste e acrescenta dores àquele a quem tu golpeaste. Isaías 53, ferido de Deus, né? Então, a morada deles ficou deserta, atribuído também ao que o ano 70, e não haja quem habite nas suas tendas. Você vê que a casa deles, né? O dorso deles ficou endurecido, os olhos se obscureceram, porque eles perseguem a quem tu feriste. E quem é esse que eles feriram? Está aqui, verso 19. Tu conheces a minha afronta e a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu meu coração e eu desfaleci. Esperei por piedade, mas de balde, né? Então você vê, esse aqui que está sendo oprimido, ele esperou por misericórdia, né? Ele esperou por misericórdia e não recebeu.
Por consoladores não achei, por alimento me deram fel e na minha sede me deram vinagre de beber. Aí vai dizer assim, torne-se a sua mesa diante deles em laço. Então você vê que eles não tiveram misericórdia, porque eles foram endurecidos. Pois persegue a quem tu feriste, então acrescentaram dores àquele a quem tu golpeaste. Aí ele vai dizer aqui o que vai acontecer sobre eles. Portanto, soma-lhes iniquidade sobre iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, né? Então, olha como o texto está mostrando aqui que eles estavam escritos no livro da vida. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Interessante que esse texto dá embasamento para você dizer que até Judas estava escrito no livro da vida. Porque o verso 25 diz assim, fique deserta a sua morada e não haja que habite em suas tendas. Você vai ver que lá em Atos, esse texto é citado, né, sobre Judas. Olha lá, vamos para Atos 1:20. Diz assim, olha lá, né, aqui, ora, aqui, um pouquinho mais para cá, né? Irmãos, convinha que cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, e que foi guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço de iniquidade e precipitou-se e rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas foram derramadas. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua este campo é chamado de Acaldema, né? Isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. Então veja, esse texto está sendo atribuído aqui como Judas, e é justamente naquele texto do Salmo 22, Salmo 69, perdão, onde diz assim, risca-lhes o nome do livro da vida, dos vivos, né? Mas alguém vai dizer, esse livro dos vivos não é o livro da vida, sim. Né? Então você vê que aqueles que praticaram isso contra Jesus foram riscados do livro da vida. Olha lá, né? Soma-lhes iniquidade, iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Né? Então, qual foi o motivo de endurecimento de Israel aqui, para a gente tentar entender Romanos 9 daqui um pouco mais? Eu vou fazer uma segunda parte, irmão, desse vídeo que já está em 1 hora praticamente. Né? Vou fazer uma segunda parte, então, para a gente tentar entender isso aqui. Fique deserta a sua morada e não haja quem habite nas suas tendas, pois persegue a quem tu feriste, acrescenta dores àquele a quem tu golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Né? Então você vê aqui que aparentemente o texto dá embasamento para dizer que eles estavam escritos no livro da vida. Por isso, senão ele teria dito, né, que não teria mencionado esse texto aqui. Eles foram riscados. E pelo fato de eles terem riscados, eles não vão ter registro com o justo. Né? Mas aí teria que ser um estudo específico sobre o livro da vida, né, que é muito mal compreendido aí por parte de muita gente. Irmãos, eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo, que a gente está em 1 hora aí, mais ou menos, 56 minutos. Senão vai se tornar muito grande, tá? Na segunda parte desse vídeo a gente vai entrar mais profundamente em Romanos 9, somando tudo isso. Amém? Então, a gente continua na segunda parte aí. Deus abençoe. Aproveitando que você viu esse vídeo, entra no nosso site www.canalreinodedeus.com e se inscreve lá para você ter as últimas informações sobre muitos assuntos.